Tem alguém animado em ouvir e receber a palavra de Deus hoje aqui? Eu vou perguntar mais uma vez, porque eu acho que você ainda não entendeu. Tem alguém animado em ouvir e receber a palavra de Deus hoje aqui? Então, como sempre, nós vamos ser rápidos, não sorria, práticos e proféticos. Amém? Abre comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo número 30. O título da mensagem de hoje se chama Aonde tem profeta tem... Eu vou perguntar mais uma vez para ver se você acorda. Aonde tem profeta tem... Aonde tem profeta tem... Irmão, você não veio para um parque. Posso começar a pregar? Você não veio para um centro de entretenimento. Você não veio para um clube. Você veio para a igreja. E a igreja é o lugar em que se reúnem os profetas. E onde os profetas se reúnem tem. O evangelho foi, é e sempre será o poder de Deus. Não faz sentido nenhum estarmos nesse lugar se não for para viver o sobrenatural de Deus. Não faz sentido nenhum estarmos nesse lugar se não for para viver o extraordinário de Deus. Não faz sentido nenhum estar nesse lugar se não for para viver o incomum de Deus. Porque aonde tem profetas tem... Aleluia! Você chegou. Abre comigo no livro de 1 Reis. Coloca na tela. Eu já estou sem voz, mas vai dar certo. Vocês vão me ajudar. Coloca na tela, por favor. Os nossos medianitas, coloca na tela. O time da mídia, da projeção. Aleluia. 1 Reis. Não é esse versículo fofo. Não faz isso, não me quebra. 1 Reis 18, a partir do versículo 30, por favor. O inimigo já está tentando montar ciladas e emboscadas para me derrotar, mas não vai. Um beijo para você, tamo junto. Então, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, diz o texto. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos, dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Vem comigo. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Acelera. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício, fala comigo: a hora. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então, fala comigo, então caiu fogo do Senhor. 2 pessoas entenderam.
Eu vou repetir, só que eu vou falar baixinho para não te acordar. Então caiu fogo do Senhor. Até o final vai melhorar. E consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Gizom, e ali os matou. O texto continua e diz: então Elias disse a Acabe: suba, vá comer, vá beber, porque já se ouve o barulho de abundante. Essa é a tua palavra, Senhor. Que nessa noite ela seja como uma espada de 2 gumes, dividindo juntas medula, o espírito, a alma, e nos fazendo discernir todas as coisas. Sabemos que só a tua palavra é capaz de mudar a nossa vida, de restaurar a nossa vida. Pai, no nome de Jesus declaramos que esse já é o nosso melhor domingo. Domingo de cura, domingo de salvação, domingo de libertação, domingo de restauração, porque nós estamos sobre a tua palavra. E sobre a tua palavra caminharemos durante toda essa noite, no nome de Jesus. E você diz? Para melhor entender esse texto, eu preciso te contextualizar. A introdução, ela vai ser maior do que a aplicação. Mas a verdade, olha para mim e presta atenção, porque eu vou ser muito rápido nessa noite. A verdade é que essa história, ela começa dentro de um ambiente de apostasia, idolatria e divisão. Naquele momento, o povo de Deus estava dividido entre 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Presta atenção, reino do norte e reino do sul. O reino do norte possuía 10 das 12 tribos e era governado por um rei chamado Acabe. Acabe, por sua vez, tinha se casado com uma mulher muito conhecida de todos nós. Fala comigo, Jezabel. Acabe casou-se com Jezabel, e muito por interferência de Jezabel, uma vez que Jezabel adorava outros deuses, deuses pagãos. Jezabel adorava o deus Baal, o deus da chuva. Jezabel adorava a deusa Azerá, a deusa da fertilidade. E muito por interferência de Jezabel, Acabe, rei de Israel, começou a adotar no seu reinado práticas pagãs. Ele levantou santuários a esses deuses. Ele interrompeu o culto ao Senhor. Ele começou a caçar e a prender e a matar os profetas de Deus. É dentro de um contexto como esse, é dentro desse cenário que Deus levanta um homem. É dentro desse cenário caótico, fúnebre, é dentro desse cenário assustador que Deus levanta um profeta. Fala para a pessoa que está do teu lado, no nome de Jesus: o tal. Fala para ele: o tal do improvável, que Deus gosta de chamar. Será que tem algum improvável nessa noite? Aqueles que não são, para confundir os que são. Os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes. Elias, na verdade, volta para cá, ele começa nessa história, ele entra nessa história no capítulo 17. Pela primeira vez no capítulo 17, olha para mim, Elias se encontra com Acabe, amando de Deus, e libera uma palavra. Elias diz para Acabe: Deus de Israel mandou dizer que por um tempo não vai chover sobre Israel. Irmão, dentro daquela cultura extremamente agrícola, a falta de chuva poderia representar o fim. Então Elias libera essa palavra, e o texto vai dizer que ele vai embora, que ele foge, que ele se esconde, que ele vaza, que ele dá no pé. Aí ele volta a aparecer no capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 18.
Ele volta a aparecer no capítulo 18. E ele faz um desafio ao rei. Pela segunda vez diante do rei, ele faz um desafio. Quando ele vem vindo na direção do rei Acabe, o rei Acabe o chama de perturbador. Lá vem o perturbador. Porque dentro da concepção e dentro da percepção de Acabe, a estiagem, a fome, a falta de chuva se deu muito por conta da palavra que Elias tinha liberado no capítulo 17. Agora ele está pela segunda vez diante de Acabe. Acabe o chama de perturbador. A resposta de Elias a essa afronta de Acabe foi: ei! Perturbador é você, que esqueceu os mandamentos de Deus e passou a adorar outros deuses. Nisso, Elias faz um desafio a Acabe. Elias diz: rei, chama todo o povo, reúne todo o povo e pede para subir até o Monte Carmelo, mas não esquece de convidar também os profetas de Baal. Reúne todo mundo lá no cume do monte, porque lá nós vamos descobrir quem é o verdadeiro Deus. Aonde tem profeta tem. Aonde tem profeta tem. No versículo 30, Elias, ele chega no campo de batalha. Elias chega no Monte Carmelo. Elias chega no lugar do sacrifício. Elias chega no lugar da oferta. E sabe qual é a primeira ação do profeta? Ele restaura o altar. Comecei. Fala para a pessoa que está do teu lado: é tempo de restaurar o altar. O profeta chega diante de uma batalha e ele entende que ele precisa restaurar o altar para ter vitória. Eu repito, diante da guerra, o profeta entende que precisa restaurar o altar para ter vitória. Diante da batalha, o profeta entende que tem que restaurar primeiro o altar para ter vitória. Diante do desafio, o profeta entende que primeiro precisa restaurar o altar para ter vitória. Pastor, o que seria o altar? Eu conto ou vocês contam? O altar é você. O altar é a tua casa. O altar é tudo aquilo que carrega o teu nome. Esse é o altar. E enquanto o altar não for reparado, não tem fogo. Enquanto o altar não for restaurado, não tem fogo. Enquanto o altar não for levantado, não tem fogo. E não tem fogo porque não tem altar. Levítico, calma, eu vou devagarinho. Levítico, capítulo 6. A palavra vai dizer que todas as manhãs, todas as manhãs os sacerdotes, eles preparavam o altar. Eles reparavam o altar. E a palavra vai dizer que eles colocavam lenha, e o fogo queimava, e o fogo ardia continuamente. Só tinha fogo no altar, porque antes do fogo o altar tinha sido restaurado. Não haverá fogo na tua vida enquanto você não se consertar. Ai, meu Jesus do céu, cadê os seguranças? Coloca todo mundo aqui, porque hoje ninguém... Não haverá fogo de Deus na tua casa enquanto não houver reparo. Não haverá fogo de Deus junto da tua vida enquanto não houver conserto. Não haverá o fogo de Deus em tudo aquilo que carrega o teu nome enquanto o altar estiver caído, enquanto o altar estiver quebrado. Você quer viver os sonhos de Deus, sim ou não? Você quer viver as promessas de Deus, sim ou não? Você quer se encontrar no centro da vontade de Deus, sim ou não? Mas não tem como estar no centro da vontade de Deus com o altar quebrado. A conta não vai fechar. Vamos lá? A parede é preta, a calça é apertada, e cada dia mais a calça tem diminuído. Percebeu? Vem comigo, pega a moda. A igreja é moderninha, sim ou não? Mas tem uma coisa que nós não negociamos:
Nós não negociamos o evangelho que gera transformação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto o altar não for restaurado, não tem fogo, só tem performance. Mentira, pastor, eu te provo. No mesmo lugar em que estava Elias restaurando o altar do Senhor, também estava os profetas de Baal, os profetas de Azerá, 850 aproximadamente, restaurando o altar, para que o Deus deles mandasse fogo. Enquanto eles estavam restaurando o altar, o texto, não sou eu, o texto vai dizer que eles dançavam em volta do altar, e que eles gritavam, e que eles se mutilavam, e que eles lançavam sangue sobre o altar. Muita performance, a ponto do profeta Eliseu, de forma muito sarcástica, olhar para eles e dizer: ei, grita mais alto, dança um pouco mais, dança uma lambada, faz alguma coisa. Provavelmente o Deus de vocês não está escutando, porque Ele deve estar descansando. Faz algo diferente. Posso pregar? Um altar quebrado tem barulho, mas não tem voz. Um altar quebrado, olha para mim, no nome de Jesus, tem até música, mas não tem adoração. Um altar quebrado tem performance, mas não tem transformação. Um altar quebrado tem até uma boa palavra, mas não tem arrependimento. Um altar quebrado não chama a atenção de Deus, porque é de mentira. Um altar pode até ter fogo, pode até ter fumaça, mas é fogo estranho. Os profetas de Baal queriam entreter, mas não queriam queimar. Os profetas de Baal queriam performar, mas não queriam transformar. Deus está mudando essa história nessa noite. Os profetas de Baal tinham muita exibição, mas tinham pouca transformação. Muita performance, mas pouca metanoia. Eu profetizo com todo o meu ser que Deus está levantando nessa noite profetas, olha para mim, profetas que não estão dispostos a entreter, estão dispostos a transformar. Deus está levantando nessa noite profetas que não querem performar, mas que querem gerar transformação. Nessa noite Deus está levantando profetas que quando orar, o fogo vai descer do céu. Profetas que quando orar, o fogo vai cair do céu. Eu vou perguntar mais uma vez: aonde tem profeta, tem? E só tem fogo porque tem profeta que não está performando. Só tem fogo porque tem profeta que está transformando. Ei! Isso aqui não é palco. Isso aqui é altar. Eu vou repetir mais uma vez para algumas pessoas entenderem. Isso aqui não é palco. Isso aqui é altar. O profeta profetas não ficam em cima de palco, profetas ficam sobre o altar. Chegou o dia de quebrar o altar da performance e restaurar o altar do fogo. Chegou o dia de quebrar o altar do entretenimento e restaurar o altar da transformação. Chegou o dia, Lagoinha, Canoas, de quebrar o altar da idolatria e restaurar o altar da comunhão. Lagoinha, Canoas, chegou o dia de quebrar o altar da incredulidade e restaurar o altar da fé. Ai meu Deus, eu vou falar assim, eu vou. Lagoinha, Canoas, chegou o dia de quebrar o altar do pecado e restaurar o altar da santidade.
Lagoinha Canoa, chegou o dia de restaurar o altar para o fogo descer. Chegou o dia de restaurar o altar para o fogo cair. Tem alguém que está me ouvindo nessa noite? O texto vai dizer que o profeta Elias, enquanto restaurava o altar, ele colocou alguns elementos. Fala comigo nessa noite, no nome de Jesus. Ele colocou pedra, ele colocou lenha. Fala comigo, vala. Fala comigo, água. Fala comigo, cordeiro. Vamos mais uma vez, só que agora vai ser na velocidade 2.0. Fala comigo, pedra, lenha, vala, água, cordeiro. Gostei, vamos de novo. Pedra, lenha, vala, água, cordeiro. Ficou melhor, vamos de novo. Pedra, lenha, vala, água, cordeiro. Vamos mais uma vez. Pedra, lenha, vala, água, cordeiro. Muito rapidamente, porque a gente não tem tempo para imergir nesse ponto. Mas quando o profeta Elias ele está restaurando o altar do Senhor, ele começa colocando pedra. E ele coloca 12 pedras. Cada uma dessas pedras representava uma tribo. Lembrando que o reino de Israel estava dividido. Então o que é que ele faz quando ele está restaurando o altar? Ele coloca 12 pedras, porque ele quer restaurar o altar da unidade. Além das pedras, ele também coloca lenha. Porque aonde tem lenha tem? Onde tem lenha tem oração. E onde tem oração tem resposta. Ele coloca pedra, ele coloca lenha, mas ele também faz uma vala, separando, distinguindo, ou seja, separando o santo do profano. Eu repito, separando o santo do profano. Olha para mim, você está no mundo, mas você não é do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então pedra, lenha, vala. Aí depois o que é que ele faz? Água. O que é que a água simboliza, meu Deus? Fala comigo, Espírito Santo. Santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Pastor, diminui. Começa a pregar salmos, porque desse jeito eu não aguento. Calma, que até o final você vai se converter. Vem comigo. E por fim, ele coloca o cordeiro. Preciso dizer mais alguma coisa? Ele coloca o cordeiro. O cordeiro que representa o Cristo. E não tem salvação, reconciliação, se não for por meio do sangue, se não for por meio da expiação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a... Você quer restaurar o altar? Você quer restaurar o altar? Então não se esquece de começar estabelecendo um ambiente de unidade, intimidade e comunhão com o Senhor. Você quer restaurar o altar? E não se esquece então de colocar a lenha. Não se esquece de te consagrar, não se esquece de orar, não te esquece de interceder, não te esquece de jejuar, porque onde há lenha tem fogo. Você quer restaurar o altar? Então não se esquece de fazer uma vala. O que é isso, pastor? Separação. Você não é do mundo. Aqui você é peregrino. Aqui você é passageiro. Além da pedra, da lenha e da vala, não te esquece da água. Santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E além de tudo isso, o Cristo. O Cristo vivo, ressurreto. Aquele que era, que há e que há de vir. Aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim. Estrela da manhã, mais conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus da paz, príncipe da paz, chamado de Jesus de Nazaré. Não te esquece de colocar ele no teu altar. Fechou parênteses? Vamos de novo. O texto vai falar no versículo 36, eu já estou indo para o final, porque eu já estou sem voz. Que quando chegou a hora do sacrifício, o momento da oferta, o profeta Elias, o texto que nós acabamos de ler, vai dizer que ele se aproximou do... Esse aqui é um detalhe muito importante, igreja, não perde isso. Talvez você não saiba disso,
Mas por mais que o povo de Israel tivesse esquecido a hora do sacrifício, por mais que o povo de Israel tivesse esquecido a hora da adoração, Alex, por mais que o povo de Israel tivesse esquecido a hora do culto, por mais que o povo de Israel tivesse esquecido a hora da oferta, Elias não tinha esquecido. Por mais que o povo tivesse esquecido de adorar, eu não. Por mais que o povo tivesse esquecido de ofertar, eu não. Por mais que o povo tivesse esquecido de sacrificar, eu não. Por mais que o povo tivesse se esquecido de ir para o culto, eu não. Por mais que o povo tivesse esquecido da hora do sacrifício, eu não esqueci. Pastor, o que você quer falar com isso? Eu quero te dizer que Elias não esqueceu quem ele era. Ele não esqueceu o seu chamado. Deus está levantando nessa noite. Irmão, você está num ambiente profético, nunca se esqueça disso. Ambientes proféticos, palavras se tornam decretos, nunca se esqueça disso. Ei, olha para mim no nome de Jesus. Deus está levantando um grupo de profetas essa noite, que por mais que outros esqueceram, por mais que outros deixaram, por mais que outros negociaram princípios e valores, por mais que outros abriram concessões, por mais que outros se dobraram a uma ou outra cultura, você não. Você não esqueceu a hora da adoração. Você não esqueceu a hora do sacrifício. Você não esqueceu a hora da entrega. Você não esqueceu a hora do culto. Sabe por quê? Porque ainda existem remanescentes em Israel. Porque ainda existem remanescentes em Israel. Homens e mulheres, Elias de Deus, que vão se posicionar. Elias de Deus, que quando chegar a hora do sacrifício vão dizer: eu estou aqui, eu não me esqueci de adorar, eu não esqueci de cultuar, eu não esqueci de estar junto. Elias que vão se posicionar. E porque vão se posicionar, vão ver o fogo caindo do céu. Quando Elias, olha para mim, se levanta dentro da sua casa para orar pelo seu casamento, Deus manda fogo do céu, porque ainda existe Deus em Israel. Quando Elias se levanta para orar pelos seus filhos, Deus manda fogo do céu, porque ainda existe Deus em Israel. Quando Elias começa a orar, olha para mim, dentro da sua empresa, Deus manda fogo do céu, porque ainda existe Deus em Israel. Quando Elias se juntam na sua igreja e começam a orar, e começam a interceder, e começam a clamar, Deus manda fogo do céu, porque ainda existe Deus em Israel. Porque aonde tem profetas, tem. Aonde tem profetas, tem. Aonde tem profetas, tem. Aonde tem profeta tem fogo. Tem pessoas aqui que esqueceram o chamado. Tem pessoas aqui que esqueceram o propósito. Tem pessoas aqui que não estão pegando fogo como pegavam antes. Tem pessoas aqui que não estão em chama, não estão incendiando como incendiavam antes. Deus me trouxe como profeta dele nessa noite para te dizer: ei, chegou a hora. Chegou a hora do sacrifício. Chegou a hora do altar. Chegou a hora da entrega. Deus me pede para te dizer como boca profética dele nessa noite: chegou a hora do fogo. Sai desse lugar de frieza espiritual. Sai desse lugar de apatia espiritual. Deus não te chamou para apagar fogo, Deus te chamou para atrair o fogo. E quando o fogo desce, o milagre chega. Quando o fogo desce, a cura chega. Quando o fogo desce, a libertação chega. Quando o fogo desce, a restauração chega. Quando o fogo desce, o sobrenatural acontece. Quando o fogo desce, o extraordinário vem. Quando o fogo desce, o incomum nos alcança. Eu queria estar com voz para gritar. Eu estou com tanta vontade de gritar.
Oh meu Deus, tem alguém que pode dar um brado de vitória no meu lugar? Tem alguém que pode dar um brado de vitória no meu lugar? Deus está incendiando a tua língua agora. Fogo na tua língua. Fogo na tua língua. Deus está incendiando as tuas mãos. Deus está incendiando os teus pés. Deus está incendiando o teu coração. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Porque onde tem profetas, tem. Quando chegou a hora do sacrifício, Charles, ninguém foi. Quando chegou a hora do sacrifício, ninguém foi. Mas no meio do povo havia um Elias, que mesmo sozinho foi cumprir o seu chamado. No meio do povo havia um Elias, que mesmo sozinho foi cumprir o seu propósito. Elias contra 850 profetas, juntando os profetas de Baal, juntando os profetas de Azerá. Olha para mim, eu já vou terminar. Quem olha para esse duelo, quem olha para essa batalha dentro de uma concepção humana, vai dizer: não tem jeito, não tem como vencer. Ai meu Deus, está desenrolando o manto. Acontece que um profeta e Deus juntos são maioria. Eu vou falar baixinho para não acordar você. Você e Deus juntos são maioria. Pastor, só sou eu na minha casa que ora. Só sou eu na minha casa que adora, pastor. Pastor, só sou eu na minha casa que vai no culto. Ei, olha para mim. Continua reparando o altar. Continua restaurando o altar. Porque quando o fogo descer, aqueles que te afrontavam, aqueles que não acreditavam, vão ter que dizer: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Deus só precisa de um profeta para mudar a história de uma casa. Deus só precisa de um profeta para mudar a história de uma família. Deus só precisa de um profeta para mudar a história de um povo. E nesse lugar eu creio que tem pelo menos uns 1.500 profetas. Pelo menos uns 1.500 profetas. Cadê os Elias? Onde é que estão os Elias? Cadê os Elias? Cadê os Elias? Chegou a hora. Chegou a hora do fogo. Chegou a hora do sacrifício. Chegou a hora do altar. Cadê os Elias? Os profetas de Baal tinham uma boa performance, mas não queimavam. Os profetas de Baal conseguiam entreter, mas não geravam transformação. Deus está levantando Elias nessa noite. Irmão, eu estou tomado por uma boca profética, um espírito profético. Deus está levantando Elias nessa noite, que não vão se levantar para entreter, vão se levantar para queimar, vão se levantar para pegar fogo. Ei, Deus não está olhando se você tem currículo, Deus não está olhando se você tem talento, Deus está olhando se você está na hora do sacrifício, se você está no altar. Deus está olhando se na hora do sacrifício você está no lugar da oração. Deus está olhando se você na hora do sacrifício está no lugar da entrega.
Essa foi a minha ira santa, algum tempo atrás. Algum tempo atrás eu tive uma ira santa. Eu disse: Deus, nas minhas orações, Deus, se não for para ser sobrenatural, para mim chega. Deus, se não for para ser extraordinário, para mim basta. Deus, se não for para ser incomum, eu não quero mais. Porque tem muitos melhores preletores do que eu, pessoas que têm mais conteúdo do que eu, pessoas que têm mais teologia do que eu, pessoas que têm retórica melhor, uma homilética melhor, uma dialética, pessoas, mas Deus, se for para pregar bonitinho, Deus, e não ver o perdido sendo salvo, eu não quero mais. Então eu prefiro errar o português e ver o perdido entrando aqui e saindo salvo. Eu prefiro errar o português e ver o cativo entrando aqui e saindo liberto. Eu prefiro errar o português e ver o enfermo entrando nesse lugar e saindo curado. Eu disse: Deus, se não for para queimar, eu não quero mais. Irmão, até na igreja tem muitos profetas de Baal, homens que sabem entreter, homens que têm currículo, homens que sabem falar bonitinho, mas não tem fogo, mas não queimam, não ardem, homens que sabem performar, mas não tem mais a chama cerrada no peito, não tem mais o fogo dentro de si, perderam o desejo, o anseio pela presença, começaram a manipular. Deus está levantando Elias nesse lugar. Um povo que quando ora, algo acontece. Um povo quando ora, os céus de bronze racham. Deus está levantando Elias nesse lugar. Homens que quando oram, o fogo desce. Homens que quando oram, o sobrenatural acontece. Meu Deus, eu estou profetizando sobre você. Deus está levantando Elias nesse lugar. Homens que não vão se contentar apenas em ver. Eles vão querer mergulhar. Eles vão querer ser voz. Eles vão querer ser um instrumento. Eles vão querer ser um canal. Deus está levantando nesse lugar pessoas que não vão querer ficar só nos bancos vendo. Elas vão queimar. Elas vão pegar fogo. Vai ter chama, vai ter chama, vai ter chama, vai ter chama, vai ter chama. Irmão, eu vou terminar agora, tá? Se não for para ser sobrenatural, vamos ser honestos, gente. Por que está aqui? Se não for para ser extraordinário, por que está aqui? Se não for para ser incomum, por que está aqui? A igreja não é lugar para ficar ensinando cidadania. A igreja não é lugar para ficar ensinando bons usos e bons costumes. A igreja não é lugar de entretenimento. A igreja não é lugar de passatempo. Eu posso te dar um conselho? Você quer ser entretido? Eu vou te dizer os lugares agora. Anota. Gramado, Snowland, vai para lá. Você quer ser entretido? Anota. Beto Carreiro Old, vai para lá. Você quer ser entretido? Anota aí. Parque Shop, vai para lá. Mas eu preciso te dizer um negócio. Você vai para esses lugares e vai ser entretido, mas você não vai ver uma mulher de câncer sendo curada. Você não vai ver o teu filho sendo liberto. Você não vai ver um casamento que estava prestes para acabar sendo restaurado. Você vai para esses lugares e você vai ser entretido, mas você não vai ver ninguém sendo curado da ansiedade, da depressão, da angústia. Você vai para esses lugares e você vai ser entretido, mas você não vai ver o fogo descer. Esses lugares são a terra da fantasia. Esses lugares são a terra do nunca. O reino é a terra da transformação.
Aqui você chega doente, sai curado. Aqui você chega cativo, sai liberto. Aqui você chega perdido, sai salvo. Aqui você chega com vontade de morrer, sai sorrindo à toa. Aqui você chega sem esperança, Cristo começa a nascer dentro de você. E isso te toma de tal maneira que quando as pessoas olham para você e dizem: cadê? Morreu, porque agora é Cristo em mim. Agora é Cristo em mim. Agora é Cristo em mim. E Cristo em mim é a esperança. Só onde tem fogo tem cura. Só onde tem fogo tem restauração. Só onde tem fogo tem salvação. Só onde tem fogo os milagres acontecem. Porque aonde tem fogo tem... Meu Deus, aonde tem fogo tem... Aonde tem fogo tem... Aonde tem fogo tem desse lado. Aonde tem fogo tem... Aonde tem fogo tem... Aonde tem fogo tem profeta. Se coloca de pé, para parecer que vai terminar, mas eu só estou começando. Está desenrolando o manto. Versículo 37. Versículo 37 diz que Elias ora. E quando termina a oração, o que é que acontece? O que é que acontece? E quando o fogo cai do céu, o povo que estava reunido no Monte Carmelo diz o quê? Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Posso fazer um desafio? Eu só queria que alguns Elias se levantassem nessa noite aqui para orar, para que o fogo do céu começasse a cair. Eu só queria que alguns Elias nessa noite começassem a orar para ver o fogo de Deus cair. Eu vou repetir porque eu acho que você não está entendendo. Você não está no lugar de entretenimento, você está no altar do fogo. Você está no lugar em que a manifestação de Deus é real. A Bíblia diz que ele orou. E o fogo, ele ora, o fogo desce, vem sobre as pedras, queima a lenha, queima o cordeiro, lambe a água na valeta. Sim ou não? Deixa eu te contar algo. A ordem natural do fogo é de cima para baixo ou é de baixo para cima? Eu vou perguntar mais uma vez. A ordem natural do fogo é de cima para baixo ou é de baixo para cima? De baixo para cima. O que é que acontece? Quando Deus faz, Ele não obedece à ordem natural das coisas. Pegou. Saí do médico, diagnóstico de morte. Deus não obedece à ordem natural das coisas. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é Ele. Saí do contador. O contador fez o quê? Termina a empresa, decreta a falência. Deus não obedece à ordem natural das coisas. O homem está dizendo terminou. Deus está dizendo é agora que vai começar. Irmão, o fogo que começa no céu é sustentado pelos céus. Eu vou repetir para que você entenda. O fogo que começa nos céus é sustentado pelos céus. Mas o fogo que é produzido na terra é a terra que tem que manter. Quando o fogo é gerado nos céus, nasce nos céus, Deus envia o fogo. Olha para mim, Deus não só envia o fogo quando Ele começa a enviar cada vez mais. Está vindo mais fogo sobre a tua casa. Está vindo mais fogo sobre os teus negócios. Pega, pelo amor de Deus. Liane, pega você, porque eles não querem pegar. Pega. Está vindo fogo sobre a tua família. Está vindo fogo de Deus sobre os teus filhos. Está vindo fogo de Deus sobre a tua cabeça. Se
foi os céus que te trouxe para cá, fique em paz, Ele vai te sustentar. Se foi os céus que te deu esse negócio, fique em paz, Ele vai te sustentar. Se foi os céus que te deu esse relacionamento, fique em paz, Ele vai te sustentar. Se foi os céus que te deu esse plano, fique em paz, porque aquilo que os céus dá, o céu sustenta. Aquilo que os céus derrama, os céus mantêm. Fique em paz, Elias. Fique em paz. Fique em paz. Até porque você não precisa de um bom plano. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. Posso terminar? Tá forte, hein? Tá forte, hein? O pé tá queimando, hein? Posso te dar um conselho? Não manipula nada. Ei, não tenta produzir nada na força do teu braço, porque tudo aquilo que você tentar manipular, você vai ter que dar um jeito para sustentar. Tudo aquilo que você produzir na força do teu braço, você vai ter que dar um jeito para manter. Ei, Elias está sendo gerado nos céus. Está sendo gerado nos céus, Elias. E quando nasce nos céus, quando é gerado nos céus, ei, podem querer puxar o teu tapete, podem querer manipular situações contra você, podem querer gerar palavras condenatórias contra você, mas quando é gerado nos céus, é os céus que vai livrar, é os céus que vai proteger, é os céus que vai guardar, porque o que nasce nos céus é mantido pelos céus. Para terminar, sabe o povo de Deus que subiu até o Monte Carmelo? Você ainda está aí? O povo de Deus subiu até o Monte Carmelo, vem comigo. E esse povo se reúne para ver esse duelo. Esse povo que viu o fogo dos céus descer e consumir o altar restaurado por Elias, olha para mim, é o mesmo povo que, passado alguns instantes, se esqueceu daquilo que viu. Sabe qual é a minha preocupação como pastor dessa casa? Aquele povo foi avivado, mas aquele povo não foi transformado. Posso te dizer algo? Se o fogo do céu cair sobre a tua cabeça e não te transformar, não serviu de nada. Repete ou passa? Repete. Se o fogo do céu caiu sobre a tua vida e não gerou transformação, não serviu para nada. Agora eu termino. Jesus, no Novo Testamento, ele chama, olha para mim, ele chama João Batista de Elias. Quando Jesus se encontra com João Batista, Jesus diz: o Elias que havia de... Jesus estava se referindo ao chamado profético de João Batista. Nesse momento, João Batista, ele olha para Jesus e ele diz: eita, está vindo aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu batizo com água, porém está vindo, meu Deus, porém está vindo, é agora, porém está vindo aquele que batiza com o Espírito Santo e com o Espírito Santo, ele tem por missão convencer do pecado, da justiça e do juízo, sim ou não? Do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, e o fogo? E o fogo? O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O fogo, quando cai, gera transformação. O fogo de Deus está caindo sobre a tua vida agora. O fogo de Deus está caindo sobre a tua casa agora. O fogo de Deus está caindo sobre a tua... tudo aquilo que carrega o teu nome agora. E está gerando transformação, metanoia, mudança, mudando coisas de lugar, mudando perspectivas e percepções, quebrando culturas, ideologias
criadas por homens. O fogo de Deus está gerando transformação agora. Oh meu Deus, eu tenho que terminar. Posso terminar agora? Para finalizar, o fogo desce. Os profetas de Baal são mortos. Elias chega diante de Acabe pela terceira vez. Vamos de novo? Quando o fogo desce, os profetas de Baal fogem. Eles são pegos, eles são mortos. E nisso Elias se encontra pela terceira vez com Acabe. E quando Elias se encontra com Acabe, Elias diz: Acabe, pode subir. É agora que você vai dar o brado. Pode subir para comer, para beber, porque eu já ouço. Porque eu já ouço o som de abundante. Quando o fogo cai, a chuva desce. Acho que você não entendeu. Quando o fogo cai, a chuva desce. Prepara. Quando o fogo cai, os céus se abrem. Quando o fogo cai, o milagre acontece. Quando o fogo cai, o sobrenatural te alcança. Quando o fogo cai, o extraordinário vem. Quando o fogo cai, o incomum vem.